Bom, pessoal, fazendo a segunda parte, então, desse nosso sistema nervoso central, a gente precisa agora, então, falar sobre as meninges, que são envoltórios que vão ajudar a proteger o sistema nervoso central, tá? Então, nós vamos ter ao todo 3 meninges: dura mater, aracnoide e a pia mater, tá? Então, vindo da mais externa para a mais interna, a dura mater vai ser a mais externa, a aracnoide vai ser uma meninge colocada num plano mediano, tá? E a pia mater, então, vai ser a meninge colocada de forma mais interna. Aqui nós temos um corte do crânio, tá? Aqui foi cortado o crânio e a imagem, então, foi aproximada para nós. Então, aqui eu tenho, ó, o osso, certo? O osso do crânio, no caso aqui vai ser o osso frontal. Depois, logo abaixo, eu tenho aqui, ó, uma camada de meninge que está colocada abaixo da estrutura óssea, então, essa aqui vai ser a dura mater. Depois aqui, ó, eu tenho bem no meio, deixa eu só puxar minha caneta aqui, ó. Ó, aqui eu vou ter dura mater, certo? Depois aqui, ó, eu tenho uma outra meninge que vai ser a aracnoide e depois eu vou ter logo aqui abaixo, ó, a meninge pia mater, tá? Então, essas vão ser as 3 meninges que nós vamos ter, então, protegendo todo o sistema nervoso central, desde o encéfalo até a medula espinhal lá embaixo, tá? Deixa eu fechar aqui. Bom, essas meninges, então, elas vão estar colocadas de tal forma no sistema nervoso central que elas vão permitir, então, a formação de alguns espaços, tá? Então, no momento que eu tenho uma meninge que está entre o osso, deixando o espaço entre o osso do crânio e a dura mater, tá? Essa meninge ela vai formar para mim um espaço chamado de espaço extradural, ok? Depois, entre o osso da coluna vertebral e a dura mater, tá? Nós temos um espaço chamado de espaço epidural. Bom, deixado entre a dura mater e a aracnoide, nós vamos ter um espaço chamado de espaço subdural, e entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter um espaço chamado de subaracnoide, tá bem? Então, vejam só. Aqui, ó, nós temos o mesmo espaço, só que eu tenho ossos diferentes. Então, ossos do crânio e dura mater, entre os dois vão formar um espaço chamado de extradural. Ossos da coluna vertebral e dura mater vão formar entre eles um espaço chamado de epidural, tá? Entre a dura mater e a aracnoide, nós vamos ter um espaço que vai ser chamado de espaço subdural, e entre a aracnoide e a pia mater, nós vamos ter um espaço chamado de espaço subaracnoide, tá bem? Deixa eu só mudar aqui as minhas riscarias, tá? Fechando então, vamos adiante. Aí, então, esses espaços eles vão ser determinantes para a formação do sistema ventricular e para a circulação do líquor, tá? O líquor nada mais é do que uma coluna de líquido, tá? De água, sais minerais, e essa coluna de líquido ela está envolvendo todo o sistema nervoso central de forma a proteger o sistema nervoso central contra choques, tá? Esses choques são impactos mecânicos. Então, a função do líquor é, num primeiro momento, proteger o sistema nervoso central, e depois ele vai ter algumas funções fisiológicas, fazendo o controle de íons, controle de elétrons, que vão controlar os estados, né, os estados humorais, os estados de funcionamento cerebral, tá bem? Então, o líquor, ele tem essa função, é um líquido aquoso e incolor que ocupa espaços chamados de subaracnoides e ventriculares, tá bem? Ele é produzido na maior parte nos plexos corioides. Esses plexos corioides estão presentes nos ventrículos laterais e no terceiro ventrículo, tá? E ele vai passar através do que nós vamos chamar de aqueduto cerebral do terceiro para o quarto ventrículo, tá bem? Essa imagem aqui, ó, ela mostra de uma forma translúcida. Aqui em vermelho, ó, nós estamos vendo os 2 ventrículos laterais. Tá? Os ventrículos laterais pertencem a que estrutura cerebral? Pertence, então, ao telencéfalo. Tá?
E bem no centro aqui, ó, nós vamos encontrar o terceiro ventrículo, e o terceiro ventrículo pertence, então, ao diencéfalo, pertence a essa estrutura do cérebro. Depois nós vamos encontrar, mais aqui embaixo, ó, em verde, certo? Nós vamos encontrar lá já no tronco cerebral, mais especificamente no mesencéfalo, nós vamos encontrar o quarto ventrículo, tá bem? E o quarto ventrículo está se unindo ao terceiro ventrículo através deste canal aqui, ó, em azul, tá? Que vai ser o aqueduto de Sylvius, tá bem? Então, o aqueduto de Sylvius ou aqueduto cerebral. A função desse aqueduto cerebral é pegar o líquor que está sendo produzido, está chegando aqui no terceiro ventrículo, e levar para o quarto ventrículo. Porque no resumo da ópera, o que nós vamos ter é o seguinte: ventrículos laterais, tá? E terceiro ventrículo, formando o que nós vamos chamar de sistema ventricular superior, e esses ventrículos laterais e o terceiro ventrículo produzem o líquor. Só que o líquor precisa ser levado para o espaço subaracnoide da medula e do crânio, do encéfalo, tá? Então, eu preciso que esse líquor chegue no quarto ventrículo, tá? Que ele chegue aqui no quarto ventrículo, para que no quarto ventrículo ele se direcione através de aberturas laterais para o espaço subaracnoide do cérebro e através de aberturas medianas para o espaço subaracnoide da medula espinhal, tá bem? Então, vejam só. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta aqui, meu pincel. Ventrículos laterais produzem líquor, tá? E mandam através desse forame aqui, ó, chamado de forame interventricular, para o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo também produz, mas ele pega também esse líquor que veio lá do ventrículo lateral e manda através do aqueduto cerebral e na direção do quarto ventrículo. No quarto ventrículo tem duas aberturas. Uma é mediana e a outra é lateral. A abertura mediana vai fazer com que o líquor chegue no espaço subaracnoide da medula espinhal e a abertura lateral vai fazer com que o líquor chegue no espaço subaracnoide do cérebro. Tá? Agora eu estou envolvendo toda a estrutura do sistema nervoso central numa coluna de líquido. Estou deixando ela imersa numa coluna de líquido. Por quê? Eu disse para vocês lá no início que as estruturas do sistema nervoso central estavam protegidas dentro de estruturas ósseas, não é? Então, no momento que eu jogo a cabeça muito para frente ou que eu me movimento minha coluna de forma muito rápida, tá? Essas estruturas nervosas elas podem impactar contra essa proteção óssea. E vocês imaginem que vocês estão transportando dentro de uma caixa de madeira, tá? Um monte de cristais. Se esses cristais não forem protegidos, se vocês pegarem essa caixa e sacudir, esses cristais lá dentro podem quebrar. Esses copos de cristal podem quebrar. Então é a mesma coisa que vai acontecer com o sistema nervoso central. Se ele for sacudido de forma rápida, ou se nós nos movimentarmos de forma rápida, o sistema nervoso central ele poderia fazer uma lesão muito fácil. Ele poderia se lesionar de forma muito fácil. E aí, o que o criador fez? O criador, né, projetou, então, uma proteção contra esses impactos dentro dessas estruturas ósseas, dentro do crânio e dentro da coluna vertebral. Que proteção é essa? Uma proteção líquida. Tá? Colocou uma coluna de líquido e o nosso sistema nervoso central todo está envolvido nessa coluna de líquido, que é o líquor. Tá? Então, esse líquor ele vai estar fazendo esse trajeto, tá? Até chegar, então, no espaço subaracnoide da medula espinhal e no espaço subaracnoide do cérebro para poder fazer a proteção desse sistema nervoso central. Ok? Deixa eu só apagar de novo minhas coisas aqui. Beleza. Só fechar aqui a ferramenta, certo? Então, assim, ó, assistam com calma esses dois vídeos, tá? Essas duas partes, e vocês vão conseguir responder tranquilamente todas aquelas questões que vocês vão receber amanhã, certo? Obrigado, uma boa prova para vocês e nos falamos mais para frente, ok? Um grande abraço.